Pastor Marlon, por favor. Você vai pregar aqui ou é embaixo? Você quer que eu faça para o seu ouço? Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Marlon. Pastor Marlon, Camila, família tem sido amigos, tem nos ajudado aqui na obra, tem sido uma bênção na nossa vida. Louva a Deus pela sua vida, viu, querido? Louva a Deus. Pastor Marlon passou por aquele acidente, mas transcendeu em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus é fiel, né, pastor? Deus é fiel. E eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Deus por isso. Aleluia. Pai, te louvamos, Senhor, pela vida do teu filho. Usa-o para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Boa noite, irmãos. Não. Paz seja com. Eu vou falar boa noite, vocês vão dizer boa noite. Eu vou falar paz seja convosco, vocês vão dizer amém. A palavra amém, alguém sabe o que quer dizer? Menos os pastores que estão presentes, claro. E menos os irmãos que são bons de Bíblia, claro, né? Os que são mais novos, que estão aprendendo agora. A palavra amém, alguém sabe me dizer o que significa? Não? Amém quer dizer assim seja, é uma confirmação. Então, quando eu disser boa noite, vocês vão me dizer boa noite. Amém? Olha, eu confirmando. Boa noite. Good evening. Oh. Sunday. Paz seja convosco. Você recebe essa paz que vem do Senhor Jesus? Então, que essa paz ela possa estar sobre a tua vida, sua família. Que essa semana seja uma das melhores semanas da sua vida, em nome de Jesus. Você produza aquilo que você ainda não produziu esse mês, amém? Você ganhe aquilo que ainda você não ganhou esse mês, amém? E quando eu estou falando ganho, não é só ganhos financeiros, mas ganhos tais como saúde, paz, alegria, harmonia, união. Então que você ganhe aquilo que você não ganhou esse mês. Gente, esse amém está bem xoxinho para quem está querendo mesmo, hein? Que você ganhe aquilo que você ainda não ganhou esse mês. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho pouco tempo, né, pastor? Que horas que termina? 8h30. Então eu tenho 20 minutos para pregar. Então, rapidinho. Imagina assim, que o mal, ele é que nem um cachorro raivento, buguento, sarnento. Imagina você sentar numa praça, um cachorro buguento, sarnento, ele de repente senta do teu lado, encosta a cabeça no teu colo. Você vai dizer para ele assim: sai, Totó, sai, Totó. É assim que você age? Sim ou não? Você vai dizer com força, né? Sai daqui. Amém? Não é assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque há poder nas nossas palavras. E com a força, com aquilo que nós profetizarmos, é a força que nós vamos receber em nome de Jesus. Então, uma breve palavra sucinta, mas que venha penetrar no teu coração e que venha verdadeiramente falar ao teu coração. E cada vez que você ouvir a palavra e Deus estiver com você, você dá um amém bem forte, ok? Combinado? Ok? Ok, understand. I'm sorry. Serve português. Ok, eles entenderam. Amém. Ok, understand. Ok, gente, Daniel capítulo 6. Rapidinho. Daniel capítulo 6, versículo 1. Se você tem a Bíblia e está vendo alguém do outro lado que não tem, faz uma gentileza, use o amor e a compaixão, senta perto dessa pessoa para ela acompanhar com você a leitura da Bíblia Sagrada. Faz esse favor, ajude ela. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquira uma. Como? Eu não sei, porque nós estamos num país que é muito difícil nós encontrarmos algum livro na nossa língua, mas é bom que você compre uma Bíblia em inglês, que você já vai praticando também, né? Então, Daniel capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino,
e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito, diga assim, nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 19: e pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Diga amém. Coloca a mão no seu coração, mão direita no seu coração, a esquerda você coloque na sua fronte, na sua mente, e você feche seus olhos, repita assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu libero agora a minha mente e o meu coração para ouvir e receber a sua palavra. Toca em mim, Jesus. Amém. Quem tem papel e caneta aí? Alguém tem papel e caneta? Levante a mão quem tem papel e caneta. Quem não tem, faz favor para mim, distribua para quem possa pegar, e você acha um papelzinho e você vai escrever 3 palavras. 3 palavras: justo, íntegro e fiel. Repita comigo: justo, peraí, vamos lá, justo, íntegro e fiel. 3 palavras, se você puder anote, para você não esquecer: justo, íntegro e fiel. De novo: justo, íntegro e fiel. Irmãos, todos os dias da nossa vida nós queremos prosperar. Quem quer prosperar, diga amém. Levanta a mão, quem quer prosperar? Aprenda o que é prosperidade. A palavra prosperidade, se você for pegar a definição dela, quer dizer ausência de necessidade. Muitos, quando ouvem essa palavra, pensam que prosperidade é dinheiro. Não é só dinheiro, também, mas prosperidade é ausência de necessidade. Diga comigo: prosperidade é ausência de necessidade. Todos nós precisamos, todos nós queremos prosperar, mas para prosperarmos, precisamos ter dentro de nós essas 3 palavras. Diga: eu devo ser justo. Diga: justo, íntegro e fiel. A Bíblia Sagrada fala de Daniel. Se nós fôssemos falar de Daniel, nós precisaríamos de muito mais tempo, 1 hora, 2, 3 horas, porque a história dele é muito linda. Mas a história dele é retratada num livro que foi escrito retratando a sua história, mostra como esse homem, ele é um exemplo de pessoa, um exemplo de homem de Deus a ser seguido. Rapidamente, uma biografia, um pouco da sua biografia. Ele foi tirado da sua, olha só, ele foi tirado da sua terra, ele foi tirado da sua parentela, ele foi tirado da sua família e foi levado para servir em um lugar que não era a sua terra, e que não era o seu rei. Junto com alguns estudiosos, ele foi levado para ser ensinado e servir ao rei que não era o seu rei, numa terra que não era a sua terra. Ele tinha, então, podemos dizer, motivos suficientes para não ser justo, para não ser íntegro, para não ser fiel. Ele tinha motivo suficiente para não orar, para não buscar, para não adorar a Deus. Mas diga: Daniel era homem justo, íntegro e fiel. Ele era justo, íntegro e fiel, independente da circunstância que ele estava vivendo. E por causa disso, a Bíblia Sagrada mostra que Daniel era um homem abençoado. Diga: para que eu seja abençoado, para que eu seja próspero, eu tenho que ser justo, íntegro e fiel. Justo. Seja correto nas suas decisões. Seja correto naquilo que você fala. Seja correto
nas suas ações, com o seu próprio, com o seu semelhante, e até aqueles que se intitulam seu inimigo, porque você não pode se intitular inimigo de alguém. Se você é lavado pelo sangue de Cristo, você deve amar aos seus inimigos. Então você não tem inimigo, mas pode ter pessoas que tenham você como inimigo. Mas seja justo com ela, porque isso é uma semente. Se ela está fazendo mal, faça você o bem, porque o bem de Deus você receberá. Amém? Ser justo nos teus negócios, ser justo no seu trabalho, ser justo com o seu patrão, ser justo com seus funcionários, ser justo. Prosperidade há na vida daquele que é justo, aquele que aprende a ser justo nas decisões, justo com seus filhos, justo com a sua esposa, com seu esposo, justo todos os dias. Quem é justo é próspero. Diga: quem é justo é próspero. Seja justo, seja correto em tudo aquilo que você fizer. Segundo, seja íntegro. Diga: eu tenho que ser íntegro. Diga: a bênção. Gente, vocês não reparam não, estou fazendo vocês repetir para vocês não esquecerem. A bênção de Deus está sobre aquele que é íntegro. Esse dia, nos dias que nós vivemos, eu estou subindo e descendo, porque quando eu desço aqui, eu vejo que eu fico baixinho. Quando eu subo aqui, eu vejo que eu fico mais alto. Entendeu? Aí então, aqui está melhor. Tall, no tall, tall. Understand? Então, vamos voltando a pensar. Íntegro. Irmãos, os dias que nós vivemos é difícil você se manter íntegro. Você liga a televisão, é difícil você se manter íntegro. Você sai na rua, é difícil você se manter íntegro. E quando eu estou falando manter-se íntegro, é respeitar princípios. Eu sou do tempo que meu pai olhava para mim, eu sabia o que ele estava dizendo. E quando ele dizia assim, depois nós conversamos. Irmãos do céu, que desespero que era aquilo. Ele fala, depois nós vamos conversar. Oh meu Deus, eu chegava em casa clamando pelo sangue de Jesus, porque eu sabia que a cinta ia comer no meu couro. Hoje você fala para a criança, você briga com ela, capaz dela brigar contigo também. Não está fácil nós educar os nossos filhos nos dias de hoje. Os dias de hoje as coisas são muito mais fáceis do que no passado. No passado era muito mais difícil de se conquistar as coisas. E eu falo isso para Camila, que eu tenho esse problema, que ela me controla. De às vezes está estragando meus filhos, dando tudo que eles querem. Porque no passado a gente queria e não tinha. Que nessa semana eu andando com um amigo, e nós estávamos vendo aqueles motoqueiros que são lindos, que são policiais, motoqueiros, aquelas motonas, né? E ele falou assim, que motona. Você tinha uma moto dessa quando era pequeno? Eu falei assim, não. Porque não tinha dinheiro para comprar, mas sempre quis ter uma daquela. Ainda que acendia a luz que ficasse. Nossa, como era difícil no passado e como está fácil hoje. E hoje, os dias de hoje, está difícil você se manter íntegro, respeitando princípios, e princípios não de homens, mas princípios de Deus. Porque o princípio de Deus fala que você deve dar outra face para aquele que te bateu. O princípio do homem diz que você deve bater. O princípio de Deus diz que você tem que cuidar o que você fala, porque a sua palavra ela vai voltar para você, não vai voltar vazia. E a Bíblia Sagrada diz, não é o que se come que contamina o homem, mas é o que se fala. É difícil você manter sua boca às vezes fechada quando você quer falar. É difícil você manter-se calmo quando você não quer estar calmo. É difícil você respeitar princípios quando tudo está ao teu redor falando, batendo para você desrespeitar princípios. Mas são aqueles que respeitam princípios divinos, princípios de Deus, que viverão prosperidade, que verão a bênção de Deus. Diga: respeitar princípios divinos trará a bênção de Deus sobre a minha vida. Agora bate no ombro do seu irmão e diga assim: respeite os princípios de Deus. Pode bater que é filha. Respeite os princípios de Deus, que você será abençoado. Respeite os princípios de Deus, que a sua família será próspera. Amém? Íntegros, justo, íntegro e fiel. Fidelidade, isso também tem sido uma palavra, essa palavra tem sido uma palavra difícil de se viver. Fidelidade, ser fiel com Deus,
É muito mais fácil eu viver as coisas do mundo que viver as coisas de Deus. É muito mais fácil eu estar em casa agora nessa chuvinha gostosa e que os meus músculos estão arrebentando, chorando, gritando e doendo que só Jesus. Mas para a glória e honra do Senhor Jesus, minha esposa lembrou de mim e trouxe meu remedinho. Mas era melhor eu estar em casa do que estar fora de casa, porque a chuva me prejudica nesse tempo agora. Mas eu sou fiel a Deus, e eu preciso buscar para poder continuar fiel, porque quanto mais eu ouço, mais eu vivo. Quanto menos eu ouço de Deus, menos eu vou viver de Deus. Quanto mais minha família ouvir de Deus, mais minha família vai viver de Deus. Quanto menos minha família viver de Deus, ouvir de Deus, menos ela vai viver. Quem está entendendo, diga amém. Por isso eu preciso vir à igreja, por isso que eu preciso vir ouvir a palavra de Deus. Por isso que todas as oportunidades que eu tenho de sentar e ouvir e aprender, eu preciso fazê-lo para que eu não seja infiel, porque a infidelidade, ela gera na minha vida maldição. A infidelidade gera na nossa vida a maldição. A infidelidade gera na nossa vida o desastre, a desgraça, a ruína e a perdição. Como eu serei fiel a algo ou alguém que eu não conheça? É a mesma coisa que um casal. Como um casal pode dizer que é fiel ao outro se ele não conhece aquele outro? Se ele não convive com ele? Se eles não estiverem vivendo juntos? Como você pode dizer que é fiel a Deus se você não conviver com ele? Se você não conhecer a Deus? Se você não buscar se aprofundar e entender quem Ele é, para você dar sentido àquilo que você faz, àquilo que você fala, àquilo que você canta? A fidelidade é algo dificílimo de se viver. Não é fácil, mas aquele que é fiel, ele vive prosperidade, ele vive a bênção de Deus. E vou dizer uma coisa: aquele que é fiel a Deus, ele não precisa correr atrás de bênção, as bênçãos correrão atrás dele. É fato. Aquele que é fiel a Deus, a bênção é com ele. Por quê? No momento que você é justo nas suas ações, nas suas decisões, no seu dia a dia, no momento que você é íntegro, você não negocia com princípios, você mantém-se firme, íntegro nos princípios de Deus. No momento que você é fiel, a Bíblia nos ensina que Deus nos dá um Espírito excelente, o Espírito Santo, por causa desse compromisso. Ser justo, fiel, ser íntegro é ter compromisso, não com o homem, mas com Deus. Quando você é justo com uma pessoa que é injusta, você não está sendo justo com ela, você está sendo justo diante aos olhos de Deus. Por isso que você é abençoado e ela não. Quem está entendendo, diga amém. Ser justo, íntegro e fiel. A Bíblia diz que esse Daniel, esse cabra, esse indivíduo, ele tinha um espírito excelente. Levanta a mão direita e diga: Senhor, eu necessito ter a sua presença. Bate no peito e diga: dar-me o Espírito excelente, o Espírito de Deus. Amém. Porque o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz: Ele vos ensinará todas as coisas. Quando você não sabe como agir, como você não sabe o que fazer, o Espírito Santo de Deus te ensina. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele não te deixa esquecer daquilo que Deus fez por você. Você está na pindaíba, você está nas zicas, com a zica. Sabe o que é zica? Os paulistas falam, dizem, quem sabe o que é zica? Parece que está com um mal que está carregando nas costas. Misericórdia, estou com uma zica carregando. Você pode estar na zica, o que for, o Espírito Santo, ele vai falar no teu ouvido e vai te animar. Você está desanimado, ele vai te levantar. Você está caído, ele te levanta. Você está desanimado, ele te anima. O Espírito Santo, o Espírito excelente de Deus, te fará todas as coisas. E a promessa maior: você nunca estará sozinho. Na luta, na dificuldade, seja o que você esteja passando, nunca você estará só. E Ele sempre te fará lembrar disso. Irmãos, rápida história. Estou no horário. Daniel, de repente o rei disse: eu vou constituir alguns poderes no meu reino, para que ninguém me engane, para que o meu reino, não seja um reino perdido. Aí ele diz:
Vou fazer vereadores, vou fazer prefeito, vou fazer príncipe, vou fazer sábio, vou colocar constituir os poderes e eles vão governar. Tudo bem, passou-se o tempo, ele olha entre todos aqueles que ele tinha constituído nos seus poderes e ele vê que, poxa vida, alguma coisa estava acontecendo diferente numa pessoa apenas. Só tinha uma pessoa que fazia prosperar o reino dele, só tinha uma pessoa que tinha uma coisa diferente do que os demais, entendidos, sábios, inteligentes, pessoas de honra, méritos, que estavam no poder, e essa pessoa era o indivíduo que era justo, íntegro e fiel. Deus vai te destacar no seu trabalho, você vai deixar de ser servo e vai se tornar patrão, em nome de Jesus. Você vai deixar de ganhar pouco e vai ganhar muito, em nome de Jesus. Porque quem tem um espírito excelente, se destaca. Ele se destaca, ele avança, não porque ele é capaz, não, porque o Espírito Santo vos faz lembrar de todas as coisas e vos ensina todas as coisas. Essa semana eu estava ensaiando com o nosso brother Steve Kaiser, e eu fui orar a Deus, falei, Deus, ajuda-me a conversar com o irmão Steve que tinha que ensaiar. I try. This week you practice, okay? I pray and God help me and talk. No, me. Help me talk, my brother Steve. Help me pray. Jesus, bless him. Amen. Olha, estou falando inglês, gente. Oh, meu Deus. I'm speaking English, pastor. Oh, glória. Understands? Oh, that's good. Gente, isso é Deus. Só Deus. Eu fiz 2 meses de aula, estou fazendo ainda. Nunca falava nada. Um dia o Iago trabalhava comigo, entrei, estava lembrando essa semana, Iago. Entramos dentro de um posto para esquentar comida. Eu falei assim: do have microwave? Falei para a mulher. Ela falou: what? Do have microwave? Eu falei: what? Aí depois ficou um mês pegando no meu ouvido, né? Microwave. You have microwave. I talk to you have microwave. No, correct. Microwave. This is correct. Yeah? É, né? Gente, e Deus, eu falo assim: ensina-me. Espírito Santo, ensina-me, porque eu sou justo, íntegro e fiel. E o Senhor não está me ensinando? Brother Steven, understand me. Oh! Está vendo? O irmão Steven entendeu, e nós louvamos muitas músicas que eu não conhecia. Deus me deu capacidade para poder tirar na hora com ele. Eles me dão aquelas pastas cheias de pontinho, eu não entendo nada. Eu vou só no ouvido e falo: oh, Holy Spirit, learn me. Oh, good. Ensina-me, Espírito Santo, ensina-me. Ele. Então diga: ser justo, íntegro e fiel fará diferença na minha vida, na minha família e no meu futuro. Aí vamos entender. Ei, que coisa linda. A Bíblia diz o seguinte: que os encardidos ficaram de toda forma enciumados, porque eles viram que Daniel destacava, e alguém contou, o fofoqueiro contou para eles: ó, Daniel vai tomar o lugar de vocês, Daniel vai tirar vocês do poder, o rei está cogitando a ideia de tirar vocês e deixar só ele. Eles foram tramar para derrubar Daniel, para destruir Daniel. Só que o que eles não sabiam, que Daniel era justo e fiel. Isso fez toda a diferença. Foi isso que fez toda a diferença. Homem justo, íntegro e fiel. E aí eles tentaram achar coisas contra Daniel, não encontraram. Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? Pastor, mais 5 minutinhos? Porque eu já estourei o horário. Não encontravam situações nenhuma contra ele.
Então falaram, vamos encontrar na fé dele, porque ele respeita princípios, e ele não negocia com princípios. E todo dia Daniel se tirava 3 vezes para orar. Ele se voltava para a sua terra e orava 3 vezes. Isso era sagrado, era princípio. Ele aprendeu isso com seus pais, e respeitando princípios, ele se manteve íntegro. Pegaram ele pela integridade dele. Convenceram o rei a assinar um decreto, chamado Decreto do Medo dos Persas, que é um decreto irrevogável, que era que aquele que fosse pego orando ou prostrando-se diante de qualquer outro Deus num período de tempo, seria jogado à morte. A sentença para essa pessoa é a morte. Como? Era a morte. Pegaram ele na integridade dele, tentaram pegar ele na integridade dele, jogaram ele na cova dos leões. Mas diga assim, jogaram ele na cova dos leões, mas ele era justo, íntegro e fiel. Já estava um anjo de Deus esperando ele lá. Ei, estão tramando contra você? Não, pastor. Lá no seu trabalho tem pessoas que não gostam de você? Tem, pastor. O problema é dela. Seja justo, íntegro e fiel. Vão me jogar na cova dos leões, pastor. O problema é de quem te jogar, porque ele vai ter um problema, você não. Deus já enviou um anjo para te guardar e te proteger. Então não precisa, se preocupar. Não fica ansioso. Não precisa ficar preocupado. Seja justo, íntegro e fiel, e Deus vai te livrar da cova dos leões. Tá, resumindo, a palavra diz, vamos à Bíblia. Verso 23. O rei amava tanto a esse Daniel que ele não comeu, ele não quis música, ele não tomou café, ele foi de manhã cedo correndo lá e falou assim: Daniel, por acaso este Deus a quem tu serves tenha te livrado, ele te livrou da boca desse leão, da boca dos leões? Aí Daniel grita de dentro da cova. Presta atenção no que ele fala. Eu falei 23, mas vamos ler o que ele fala para você entender. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Inocência. O outro está errado, ele não. Ele não foi revidar, ele não praticou o mesmo erro que o outro estava fazendo com ele. Ele foi justo, íntegro e fiel. Ele não negociou princípios, ele continuou inocente. Eu não pequei contra Deus e nem contra ti, ó rei. O versículo 23 fala: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Lembra que eu disse que o problema é daquele que está tentando contra você? O problema não é seu. Quem está arrumando o problema é ele. Quem está criando o problema é ele, não é você. O rei mandou chamar aqueles que tinham acusado a Daniel. Só que a coisa é tão séria, irmãos. E olha o que o Senhor fala para você nessa noite, para você não cair nesse mal. A coisa é tão séria, porque se fosse apenas aqueles que sofressem, tudo, não é tudo bem, eles já iam sofrer a morte. Mas aqueles que dependiam deles também sofreram. Quando alguém arruma um problema para si, não arruma só para si, arruma para aqueles que dependem dele. Ei, arruma para a família, para os filhos, para a geração futura. Que a Bíblia diz que pegaram as famílias daqueles homens. Pegaram aqueles, versículo 24, ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Isso é sério. Isso é sério.
Seja justo, íntegro e fiel, para não criar um problema para si. Porque não é só você que sofre, tua família sofre também. Mas a Bíblia Sagrada conclui dizendo que esse Daniel, ele foi prosperar, o rei pegou ele, prosperou, abençoou, deu bênçãos sobre bênção, caiu sobre a vida dele. Deus deu essas bênçãos. E por quê, irmãos? Porque ele era, eu não estou ouvindo, gente, eu estou meio surdinho. Ele era, posso orar, pastor? Fique em pé em nome de Jesus. Pray, please. Amados, coloque as mãos no seu coração. Sei que o pastor já orou pelas causas por milagres. Então a sua oração agora não vai ser por milagres, porque eu creio no milagre que já foi feito através da oração. Eu creio na cura, na transformação que foi feita através da oração. A oração agora será: Senhor, ensina-me a ser justo, ensina-me a ser íntegro, ensina-me a ser fiel. Santo Deus, a Ti é a glória, seja dada a glória, a Ti seja dada a honra e todo louvor. Não somos nada e não podemos nada se não for a Sua infinita misericórdia e Teu amor revelado em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a ser justo, íntegro, fiel, para que possamos ver as Suas maravilhas. Aqui estão Seus filhos que precisam falar a língua, o inglês. Ensina-nos, ensina-me, ensina eles. Que Teu Espírito não nos deixe esquecer daquilo que nos tem sido pregado nesse altar. Que Teu Espírito nos ensine todas as coisas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que esta semana nós possamos praticar o que ouvimos hoje. Que esta semana nós possamos ser justo, íntegro e fiel em todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, pastor. Desculpe pelo horário, amém, irmãos?